aparece em 1 Pedro 2 e etc. Nota: o verbo correspondente catalaleo tem o significado de falar mal em suas 5 ocorrências, Tiago 4:11 etc. Palavra caluniar, duspemeo, livremente falar injuriosamente, formado de dus, elemento inseparável que significa oposição, dano, injúria, etc. E feme, falar. É traduzido em 1 Coríntios 4:13 por blasfemados, caluniados. Alguns manuscritos têm o termo blasfemeo, blasfemar. Palavra calvário é crânio. Puxa, calvário é tipo crânio. Puxa vida, tremendo. Traduzido por cara com K e cabeça, também cabeça entre aspas. Em português, crânio. Puxa vida. O crânion, né, é o crânio. Diminutivo de cranum denota crânio. Em latim, calvaria. Ocorre em Mateus 23:33 e Marcos 15:22. A palavra aramaica correspondente é Gólgota. Em hebraico, Gulgolet. Veja Juízes 9:53. Cama. Cama é cline, cognato de clino, inclinar. Em português, reclinar, inclinar. Cama. Por exemplo, Marcos 7:4-30. Também denota sofá, próprio para se reclinar às refeições. Marcos 4:21. Ou maca, para carregar doentes. Mateus 9:1. A expressão metafórica pôr na cama, Apocalipse 2:22, significa afligir com uma doença ou possivelmente deitar num ataúde. Veja divã. 2. Clinarion, diminutivo do número 1, cama pequena, e é usado em Atos 5:15. Alguns manuscritos trazem clinon. Veja também o número 4, veja divã. 3. Coite, primariamente lugar para se deitar, relacionado com queimai, deitar-se, denota cama, Lucas 11:7. O leito matrimonial, Hebreus 13:4 e Romanos 13:13, é usado para se referir ao intercurso sexual por metonímia, a causa representando o efeito, denota concepção, Romanos 9:10. 4. Crabatus, palavra macedônica. Em latim, grabatus é um tipo de cama, catre ou colchão para pobres. Veja também o número 2. Nota: o verbo estronuo ou estronume, espalhar, significa em Atos 9:34 fazer a cama. Em outros lugares tem seu significado habitual, veja estender, mobiliar. Palavra camarista. Camarista no grego é hoepitokoitonos, literalmente aquele que está sobre o quarto de dormir, formado de ep acima e koiton, quarto de dormir. Denota camarista, funcionário que exercia vários deveres na casa de reis e nobres. A importância da posição é indicada pelo fato de as pessoas de Tiro e Sidom buscarem o favor de Herodes Agripa através da mediação de Blasto. Atos 12:20. Nota: em Romanos 16:23, o termo oikonomos, pessoa que administra os assuntos domésticos de uma família, em geral, gerente, mordomo, é traduzido por procurador, tesoureiro, ara. Palavra cambista no grego é columbistes, colubistes, derivado de colubus, literalmente cortado, moeda pequena ou taxa de câmbio, colobu.
significa cortar fora, abreviar, encurtar. Mateus 24:22. Denota cambista, literalmente cortador de dinheiro. Mateus 21:12. 2 Kermatistes, derivado de kermatizo, não encontrado no Novo Testamento. Cortar em pedaços pequenos, dar o troco. Kerma significa moeda pequena. João 2,15. Cognato de queiro, encurtar. No pátio dos gentios, no recinto do templo, encontravam-se as mesas daqueles que vendiam, além de outras coisas, animais selecionados e aprovados para sacrifício. A magnitude desse tráfico tinha introduzido o negócio dos banqueiros e corretores. João 2,14. A palavra camelo, camelos no grego, derivado de uma palavra hebraica que significa portador, carregador. É usado em provérbios para indicar, letra A, algo quase ou completamente impossível. Mateus 19:24 e passagens paralelas. B. Os atos de uma pessoa cuidadosa em não pecar em detalhes triviais, mas que não presta atenção a assuntos mais importantes. Mateus 23:24. Palavra caminhar, de chamai, ir através ou passar por, atravessar, encontrado em Atos 11:19. Caminharam. Nota: quanto ao verbo apodemel, traduzido em Mateus 25:14, por partindo para fora. A palavra caminho no grego é odos. Denota, letra A, caminho, estrada, via, rumo, naturais. É frequente nos evangelhos sinóticos. Em outros lugares ocorre, por exemplo, em Atos 8:26, 1 Tessalonicenses 3:11. B. O caminho do viajante. Veja viagem, ser metaforicamente acerca de um curso de conduta ou maneira de pensar. Por exemplo, o caminho da justiça, Mateus 21:32 e 2 Pedro 2:21. O caminho de Deus, Mateus 22:16 e passagens paralelas, ou seja, o caminho instruído e aprovado por Deus. O mesmo se dá em Atos 18:26 e Hebreus 3:10. Meus caminhos, Apocalipse 15:3. O caminho do Senhor, Atos 18:25. O caminho que conduz à perdição, Mateus 7:13. O caminho que leva à vida, Mateus 7:14. O caminho da paz, Lucas 1:79. Os caminhos de Paulo em Cristo, 1 Coríntios 4:17, plural. O caminho mais excelente, isto é, o amor, 1 Coríntios 12:31. O caminho da verdade, 2 Pedro 2:2. O caminho direito, 2 Pedro 2:15. O caminho de Balaão, 2 Pedro 2:15. O caminho de Caim, Judas 11, em referência ao caminho que consiste no que é de Deus, por exemplo, os caminhos da vida, Atos 2:28, plural. O caminho da salvação, Atos 16:17. O caminho personificado acerca de Cristo como meio de acesso ao Pai, João 14:6. O caminho, ou seja, o curso seguido e caracterizado pelos seguidores de Cristo, Atos 9:2. Veja junto ao caminho, nota em Lucas 5:19 e 19:4. O substantivo não é expresso no original, mas é subentendido. Parodos. O ato de passar ou passagem é usado com a preposição em 1 Coríntios 16:7. De passagem, literalmente em passando. 3 tropos, virada maneira, é usado em Romanos 3:2, de toda maneira, Filipenses 1:18, de toda a maneira. Veja costume, meio, modo. Notas em Tiago 1:11, o termo poreia, jornada, ida, é traduzido por caminhos. 2 em Hebreus 12:17, o termo topos, lugar,
é traduzido por lugar de arrependimento. 3. Quanto ao termo Macrã, encontrado em Mateus 8:30, distante, Lucas 15:20, longe, veja distante. 4. Em Lucas 14:32, o termo porró é traduzido por longe. Em Hebreus 5:2, o verbo planal, voz média, errar, é traduzido por errados. Em Colossenses 2:14 e 2 Tessalonicenses 2:7, a frase é que meson é traduzida por do meio, veja meio. 7. Quanto a dois caminhos, usado em Marcos 11:4, veja a rua. Número 8. Em João 10:1, o advérbio alachotem, de algum outro lugar, derivado de alos, outro, é traduzido por outra parte. 9. 2 Pedro 2:1, ocorre a preposição em. 10. Em Gálatas 2:5, as traduções por com servem para expressar o caso dativo de upotagem sujeição. 11. Palavra 11. Quanto ao verbo propempo, levar no caminho da pessoa, encontrado em Atos 15:3, acompanhados Atos 21:5, seguimos nosso caminho, 2 Coríntios 1:16, ser guiados, veja trazer. 12. O verbo eperchomai, embora partir, é usado, por exemplo, em Mateus 13:25, retirou-se, Mateus 20:4, foram, Marcos 11:4 e 12:12, foram-se, Lucas 19:32, indo, João 11:46 e Atos 9:17, foi, Tiago 1:24, foi-se. 13. O verbo poreuomai, ir no caminho da pessoa, é traduzido em Mateus 24:1 por ir saindo, em Lucas 8:14, por indo adiante, em Lucas 3:33, por encaminhar. 14. Em Atos 24:3, o termo pante é traduzido por sempre. 15. Em Romanos 3:12, o verbo eclino, virar a parte, é traduzido por se extraviaram. 16. Veja também dissolução, fugir. A palavra campo no grego é agros. Campo cultivado ou campos no total ocorre, por exemplo, em Mateus 6:28, Marcos 11:8. Alguns manuscritos têm aqui o termo dendron, árvores, Lucas 15:15, veja a fazenda. 2. Chora. Significa letra A, espaço, lugar, portanto, terra, país, região, termo que aparece em João 4:35. João 4:35 e Tiago 5:4. 3. Chorion. Diminutivo do número 2. Denota letra A, lugar, região, B, pedaço de terra, terreno, propriedade, campo, Atos 1:18-19, veja lugar, possui terra. 4. Esporismos significa apropriado para semear, derivado de espeiro, semear, e denota trigal, Mateus 12:1. Na Septuaginta, consulte Gênesis 1:29, Levíticos 11:37. Palavra cana. Cana, no grego, cana é calamos, denota letra A. A cana mencionada em Mateus 11:7, 12:20 e Lucas 7:24. É a mesma palavra hebraica cané entre as várias canas no Antigo Testamento, por exemplo,
Isaías 42:3, de onde Mateus 12:20 cita João 4:21 e Ezequiel 29:6, um bordão de cana, ou seja, uma cana com talo articulado e oco. B. Bastão de cana, pau, haste. Mateus 27:29, Marcos 15:19, rábidos, vara e rábidos calamine. 2 Reis 18:21, cana ou vara de medir. Apocalipse 11:1, cana, letra D, cana de escrita, caneta. 3 João 13, veja pena. Palavra cansado. Cansado é copial. Copial. Ficar cansado, cansar-se, ser surrado. Cognato de copos, batedura, surra, labuta. É usado acerca do Senhor em João 4:6, usado em sua própria palavra, cansados. Em Mateus 11:28, Apocalipse 2:3, veja labutar, trabalho. Palavra câmino. Câmino, está cansado, é usado em Hebreus 12:3, enfraqueçais. Veja desfalecer. Número 3, enfermo. 3, Ecaléu ou Encaléu. Ecaquel ou Egcaquel. Encaquel, no caso. Quanto a este verbo, veja desfalecer. Número 2, encontrado cansado em Gálatas 6:9. Nos cansemos. 2 Tessalonicenses 3:13. Nota quanto ao verbo upopiazo, traduzido em Lucas 18:5, por me importune, veja usar. Palavra cantar é ado, sempre é usado acerca de louvar a Deus no intransitivo, Efésios 5:19, etc. B, no transitivo, Apocalipse 5:9. Pisá-lo, veja salmodiar. Mel, veja hino. Cântaro, no grego é keramion. Keramion, vasilha de barro, cognato de queramos, bairro de oleiro. Jarro, cântaro, vaso, ocorre em Marcos 14:13 e Lucas 22:10. Cântico, ode, canção, cântico, sempre é usado no Novo Testamento como na Septuaginta, em louvor a Deus ou a Jesus, em Efésios 5:19 e Colossenses 3:16 é acrescentado o adjetivo espirituais, porque a palavra em si é genérica e pode ser usada acerca de cânticos de qualquer tipo, menos o espiritual, em Apocalipse 5:9 e 14:3. Primeira parte, a palavra descritiva é novo, koinos, novo, em referência ao caráter e forma. Veja novo, um cântico cujo significado encontra-se limitado ao que estava mencionado. Apocalipse 14:3 e segunda parte. Em Apocalipse 15:3, duas vezes, o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O primeiro para celebrar a libertação do povo de Deus pelo seu poder, o último para celebrar a redenção feita pelo sacrifício expiatório. Palavra canto, no grego gonia. Gonia significa ângulo, significa letra A, ângulo externo, como a esquina de uma rua. Mateus 6:5. O canto de um edifício. Mateus 21:42.
a pedra fundamental ou pedra angular do canto. Veja mais adiante, ou os 4 limites extremos da terra. Apocalipse 7:1. B. Canto interno, lugar secreto. Atos 26:56. Veja de todas as partes. 2 é arche, começo, princípio, arché, né? Arché ou arche. Começo, princípio, seu significado habitual. Primeiro no tempo, em ordem ou posição, é usado para denotar as extremidades ou cantos de um lençol. Atos 10:11. Veja começar. Nota: quanto ao adjetivo acrogoniaios, formado de acros, extremo mais alto, e o número 1, principal, pedra de esquina. Veja principal. Tais pedras eram postas para dar força às 2 paredes com as quais estavam ligadas. Desse modo, Jesus une judeus e gentios, Efésios 2:20, assim como alguém pode negligentemente tropeçar sobre a pedra de esquina. Quando dobrar a esquina, assim Jesus comprovou ser uma pedra de tropeço para os judeus. A palavra cão no grego é kuon, cão. É usado em 2 sentidos. Na letra natural, Mateus 7:6. B. Metafórico, Filipenses 3:2. Acerca daqueles cuja impureza moral os excluirá da Nova Jerusalém. Os judeus usavam o termo para se referir aos gentios sob a ideia da impureza cerimonial. Entre os gregos era um epíteto de impudência. A palavra latina canis e a portuguesa cão estão etimologicamente relacionadas com a palavra grega kuon. 2. Kunarion kunarion, diminutivo do número 1, cão pequeno, cãozinho, filhote de cachorro. É usado em Mateus 15:26 e Marcos 7:27. Palavra capa é stole, né? Quanto ao significado desta palavra, veja roupa, traduzido em Marcos 16:5 por roupa comprida e branca. Em Lucas 20:46 por vestes compridas. 2 clamos. Capote é traduzido em Mateus 27:28 por capa. E Mation é traduzido em João 19:2 por veste. Estes, vestuário, traje é traduzido em Lucas 23:11 por roupa. Palavra capacete, periquefalaia. Palavra periquefalaia, formado de peri em volta e kefale, cabeça. É usado figurativamente em Efésios 6:17, com referência à salvação, em 1 Tessalonicenses 5:8, onde é descrito como a esperança da salvação. A cabeça não deve ser considerada aqui como a representar a sede do intelecto. A palavra não é usada dessa forma em outros lugares na Escritura. Em Efésios 6:17, a salvação é uma experiência presente,
proporcionada pela libertação que o Senhor deu aos crentes por estarem engajados em conflito espiritual. Em 1 Tessalonicenses 5:8, a esperança é a volta do Senhor que anima o crente a resistir o espírito do mundo no qual ele vive. Eu vou parar esse vídeo aqui.